Ireland was one of the poorest countries in Western Europe. By the end of the 1990s, it all came together to create a jobs-making machine. We had a low-cost, agile, highly productive, well-educated workforce. We got billions from Europe too. How did Ireland pull off one of the most dramatic economic comebacks in history? Se você caminha hoje pelo Silicon Docks em Dublin, cercado por prédios espelhados da Google, Meta e centenas de multinacionais, é difícil imaginar que a Irlanda já foi, por décadas, um país marcado pela pobreza, pela imigração e pela falta de oportunidades. So there was a massive construction boom. The country has also attracted a number of international corporations. Did you know that Ireland has surpassed the United States in wealth per capita? Ireland's transformation is an interesting story of smart economic moves. Hoje vamos contar a história do Tigre Celta. Vamos entrar nos bairros degradados dos anos 90 e entender como impostos baixos tornaram a Irlanda num hub tecnológico global, mas também falar do preço disso. Porque toda essa riqueza ainda não resolveu o problema de quem não consegue pagar um aluguel. 90% of all exports from Ireland are from foreign companies. House prices are now higher than they were during the Celtic Tiger era. The world's largest property bubble. Prepare-se para entender o milagre, as polêmicas e o futuro da ilha. Quem vê a Irlanda hoje com sua ascensão tecnológica e pleno emprego, dificilmente consegue imaginar o cenário cinzento e quase sem esperança de apenas 3 ou 4 décadas atrás. Para entender a ascensão meteórica do Tigre Celta, precisamos primeiro mergulhar no fundo do poço que foi a realidade irlandesa nos anos 80 e início dos anos 90. Naquela época, o país não era um destino de sonho, era um lugar de onde se queria escapar. A Irlanda dessa época era um país profundamente fechado e desconectado do resto do mundo, tanto econômica quanto culturalmente. Durante décadas, a nação tentou sobreviver com políticas de protecionismo que falharam, resultando numa economia raquítica e sem brilho. Não havia investimento estrangeiro, as grandes marcas globais que hoje dominam a paisagem eram nomes distantes em revistas importadas. O capital estrangeiro via a Irlanda como um lugar arriscado e sem infraestrutura. A sociedade era extremamente homogênea, quase sem imigração. Era uma ilha de um povo só, governada por tradições rígidas e uma influência fortíssima da igreja. A economia ainda era majoritariamente rural, e a agricultura, embora pouco produtiva para os padrões europeus, sustentava boa parte das famílias. A transição para uma economia urbana e moderna parecia um sonho distante. O país vivia uma depressão profunda e estrutural. O desemprego batia a marca assustadora de 18%, e a inflação corria o pouco que as famílias conseguiam poupar. Sem indústrias fortes ou tecnologia, a única exportação de sucesso e constante do país era o seu próprio povo. Centenas de milhares de jovens qualificados, a nata da geração da época, faziam as malas e partiam em massa para os Estados Unidos, Reino Unido ou Austrália, sem qualquer previsão de retorno. Em 1988, a situação era tão crítica que a revista The Economist estampou na capa a frase que marcou uma era: a Irlanda era o mais pobre entre os ricos. Os bairros sociais de Dublin funcionavam como um termômetro visual dessa decadência. O caso mais emblemático é o de Ballymun, no norte da capital. O complexo, construído originalmente nos anos 60 como um projeto de modernidade, inspirado no urbanismo europeu de torres altas, mas nos anos 80 e 90 Ballymun virou sinônimo de abandono estatal, crime organizado e principalmente de uma epidemia de heroína devastadora, que dizimou famílias inteiras e marcou gerações. Enquanto hoje Dublin é um hub de inovação, naquela época era uma cidade que lutava contra as sombras. A imagem comum era a de prédios com elevadores eternamente quebrados, escadarias escuras que serviam de abrigo para o vício, lixo acumulado e uma atmosfera de desolação que serviu de inspiração para as letras mais pesadas e melancólicas de banda como U2. Outras áreas, como Tallaght, no sudoeste, e os antigos Docklands, que hoje abrigam os escritórios da Google e da Meta, eram zonas industriais mortas, repletas de galpões abandonados, ruas desertas e uma pobreza que simbolizava o atraso do país. A Irlanda era naquele momento a periferia do continente. Um país que parecia ter ficado parado no tempo
preso numa estrutura rural e conservadora, enquanto o resto do mundo avançava para a era digital. A virada irlandesa resultou de uma construção que transformou uma ilha agrária no epicentro digital da Europa. No final dos anos 80, o país decidiu que era urgente interromper a exportação de seus cidadãos qualificados para o exterior. O ponto de partida prático ocorreu com o Programa de Recuperação Nacional de 1987. Esse pacto histórico reuniu governo, sindicatos e empregadores numa mesa de negociação única. Os trabalhadores concordaram em moderar os pedidos de aumento salarial em troca de cortes agressivos no imposto de renda e garantias de estabilidade econômica. Esse acordo garantiu a paz social necessária para que o país saísse do caos das greves constantes e da inflação fora de controle, oferecendo um porto seguro e previsível para o investidor estrangeiro que temia a instabilidade europeia da época. A partir dessa estabilidade política, a Irlanda ativou pilares de crescimento extremamente agressivos. Mesmo num cenário de escassez financeira, o governo expandiu o acesso ao ensino secundário gratuito e criou a Free Fees Initiative para o ensino superior de graduação, para alunos elegíveis da União Europeia. Embora os estudantes ainda paguem uma contribuição anual de cerca de 3 mil euros para serviços. Com o suporte massivo dos fundos estruturais e de coesão da União Europeia, a Irlanda não apenas consertou estradas, mas revolucionou suas faculdades técnicas e focou obsessivamente em currículos de engenharia, TI e biociências. O país criou uma geração jovem, com inglês nativo e tecnicamente bem formada, o que eliminava barreiras culturais ou de treinamento para as empresas americanas. A Agência de Fomento Industrial, a IDA Ireland, passou a operar como uma força de vendas corporativas de elite. Seus agentes viajavam o mundo vendendo um pacote irresistível, impostos baixos, mão de obra pronta e acesso direto ao mercado europeu. Eles agem como facilitadores totais para os CEOs. O grande divisor de águas aconteceu em 1989, com a decisão da Intel de abrir uma fábrica gigante em Leixlip. Esse evento serviu como uma validação global. Se a maior fabricante de chips do mundo confiava na infraestrutura irlandesa, o caminho estava aberto para todos. Logo, Microsoft, Dell e HP seguiram o fluxo, consolidando a Irlanda como um hub de hardware na Europa. A Irlanda reduziu progressivamente a alíquota corporativa até chegar à taxa uniforme de 12,5% para lucros comerciais, implementada plenamente a partir de 2003. Essa taxa era muito inferior à praticada por potências como França e Alemanha na época. O benefício ganhou força total graças à adesão à União Europeia em 1973. A Irlanda se posicionou estrategicamente como porta de entrada americana no mercado único europeu. As empresas podiam gerir operações em Dublin e vender para centenas de milhões de europeus sem tarifas alfandegárias. Essa baixa alíquota para as corporações é sustentada por uma estrutura fiscal onde o grosso da arrecadação recai sobre o consumo e sobre os impostos de renda dos funcionários, que acabam compensando a folga dada para as empresas. Essa engenharia econômica gerou um efeito de rede que transbordou para o setor de software e serviços nos anos 2000. Em 2003, a Google estabeleceu sua sede europeia em Dublin, sinalizando a transição definitiva da manufatura para a economia do conhecimento e dos dados. O governo acompanhou esse movimento com projetos de reurbanização pesada, transformando os antigos docklands, áreas portuárias que antes eram galpões abandonados, no atual Silicon Docks, ou o Vale do Silício Europeu. Esse distrito virou um ecossistema onde Meta, Amazon, LinkedIn e Stripe convivem, criando um polo de inovação que atrai talentos de todos os continentes. A chegada da Google em 2003 marcou o início de uma era de ouro, mas o caminho não foi sem obstáculos. Entre 2004 e 2007, a Irlanda viveu o pico do tigre celta, com a economia superaquecida e uma bolha imobiliária perigosa. Quando a crise financeira de 2008 estourou, o país enfrentou um baque tremendo, precisando de um resgate internacional em 2010.
Mas, enquanto o setor imobiliário colapsava, o hub tecnológico se manteve resiliente. As Big Techs não apenas ficaram, como expandiram. Essa resiliência foi reforçada por outro gigante, a indústria farmacêutica. A Irlanda se tornou um dos maiores exportadores de remédios e equipamentos médicos do mundo. Gigantes como Pfizer, Johnson & Johnson e Boston Scientific garantem que, mesmo se o setor de tecnologia oscilar, a economia irlandesa tem um pilar de saúde extremamente sólido para segurar as pontas. Hoje, 9 das 10 maiores farmacêuticas do mundo têm operações imensas aqui na ilha. O baque da crise de 2008 durou um tempo e teve resultados bem ruins para a Irlanda. Mas a partir de 2012, o país iniciou a fase da Fênix Celta. Assim como a Fênix da mitologia, que renasce das próprias cinzas, a Irlanda começou a se reerguer. Em vez de depender da construção civil, o país focou em dobrar a aposta em atrair multinacionais de tecnologia e farmacêuticas. O Brexit, em 2016, acabou jogando a favor da Irlanda. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, o país se tornou a única nação de língua inglesa e membro da União Europeia ao mesmo tempo. Isso gerou uma nova onda de imigração de empresas financeiras e de tecnologia que queriam manter o acesso ao mercado europeu. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. O Reino Unido saiu perdendo dessa, mas para a Irlanda foi uma maravilha. Entre 2021 e 2025, o foco da economia irlandesa passou por uma maturação profunda. O país deixou de ser visto apenas como um escritório de vendas ou centro de suporte administrativo para se consolidar como um polo de excelência em pesquisa e desenvolvimento. Hoje, em 2026, a Irlanda ocupa uma posição de vanguarda global em setores estratégicos como inteligência artificial e biotecnologia, unindo a infraestrutura de dados das Big Techs com os conhecimentos das farmacêuticas. Essa transformação não foi apenas financeira. Dublin hoje é uma das cidades mais multiculturais da Europa. Para você ter uma ideia da mudança, nos anos 80 a população nascida no exterior era inferior a 5%. Hoje, esse número ultrapassa os 20% no país todo, mudando completamente a cara das cidades. Muitos críticos chamam a Irlanda de paraíso fiscal corporativo, e não é por acaso. Durante décadas, as Big Techs usaram esquemas complexos para evitar impostos. O Double Irish and Dutch Sandwich eram manobras onde os lucros da empresa passavam por uma subsidiária irlandesa, depois por uma holandesa e terminavam em uma empresa em um paraíso fiscal, como as Bermudas, que tecnicamente era residente na Irlanda. Isso permitia que empresas como a Apple pagassem taxas de impostos efetivas menores que 1%. Caso dos 13 bilhões. Tudo começou com acordos fiscais secretos feitos pela Receita Irlandesa com a Apple em 1991 e 2007. Esses acordos permitiam que a Apple alocasse quase todos os seus lucros europeus em uma sede que não tinha funcionários, escritórios físicos e não era residente fiscal em nenhum país. Na prática, a Apple pagou uma taxa de impostos efetiva que caiu de 1% em 2003 para 0,005% em 2014. A Comissão Europeia iniciou uma investigação oficial em 2013 e, em 2016, concluiu que esses acordos constituíam ajuda estatal ilegal, ordenando que a Irlanda recuperasse 13,1 bilhões de euros mais juros da Apple. A treta durou tantos anos porque tanto a Apple quanto o próprio governo da Irlanda recorreram dessa decisão. Você não entendeu errado, o governo irlandês lutou contra receber o dinheiro, temendo que isso abalasse a sua reputação de porto seguro para as multinacionais. Em 2020, um tribunal inferior chegou a anular a multa, mas a reviravolta final veio em setembro de 2024, quando o Tribunal de Justiça da União Europeia, a instância máxima, confirmou que a Apple deve sim pagar os bilhões atrasados. Este caso é o símbolo máximo de tensão entre o modelo econômico irlandês e as regras de concorrência da União Europeia. Mas as críticas não param no caso Apple. Existem outros pontos que fazem economistas e vizinhos europeus torcerem o nariz pelo modelo irlandês. A Irlanda vive uma realidade de duas economias. De um lado, as multinacionais hiperprodutivas que pagam salários altíssimos. Do outro, as pequenas e médias empresas locais que lutam para sobreviver
pagam menos e não têm acesso à mesma tecnologia. Isso cria uma desigualdade interna onde quem não está no setor tech ou farma sente que a riqueza do país não lhe pertence. Em 2015, o PIB da Irlanda deu um salto incrível de 26,3% em um único ano. O economista Paul Krugman apelidou isso de Leprechaun Economics, ou economia duende. Na verdade, nenhuma fábrica nova teria sido aberta. Eram apenas empresas transferindo sua propriedade intelectual e ativos bilionários para o papel irlandês, por questões fiscais. Isso distorce completamente as estatísticas. A Irlanda parece ser o país mais rico do mundo no papel, mas a renda real disponível para as famílias é muito menor do que o PIB sugere. Os vizinhos da União Europeia, como França e Alemanha, frequentemente acusam a Irlanda de roubar a base tributária deles. Eles argumentam que os lucros gerados por um iPhone vendido em Paris deveriam ser tributados na França, não enviados para Dublin através de manobras contábeis. Existe um medo constante de e se as multinacionais forem embora? Se os Estados Unidos mudarem suas leis de repatriação de lucros novamente, ou se o outro país oferecer um pacote melhor. A economia irlandesa, que depende das multinacionais para quase 80% de seu imposto corporativo e 40% de seus empregos qualificados, poderia colapsar tão rápido quanto subiu. A Irlanda continua sendo um hub incrível em 2026. A economia se diversificou para inteligência artificial, farmacêutica e cibersegurança, mas tem um lado B. O dinheiro que chega no bolso do cidadão comum é alto em comparação ao Brasil, mas é bem castigado pelo custo de vida. O maior desafio hoje é a habitação. A Irlanda é um país rico, onde pessoas que ganham salário médio não conseguem alugar um apartamento sozinhas. A infraestrutura de moradia, energia e estrada não acompanhou a velocidade do sucesso econômico. Porém, mesmo com um custo de moradia proibitivo, a Irlanda ainda é um dos poucos lugares na Europa onde um profissional em início de carreira, se for econômico, consegue poupar uma quantia mensal que seria simplesmente impossível no Brasil. É essa capacidade de poupança real que justifica porque o país continua sendo o destino número 1 de tantos brasileiros e outros imigrantes qualificados. A trajetória da Irlanda é o maior exemplo moderno de que é possível mudar o destino de uma nação inteira através de uma estratégia agressiva e de um pragmatismo econômico, que não teve medo de arriscar. O país conseguiu a proeza de saltar de uma situação desfavorável e de isolamento para o topo das tabelas globais de riqueza em tempo recorde. A pergunta que fica no ar é se a riqueza gerada nos prédios de vidro das Docklands poderá finalmente ser convertida em moradias que caibam no bolso de quem faz o país girar. Se a Irlanda falhar em resolver esse gargalo habitacional, corre o risco de ver o seu milagre ser vítima do próprio sucesso. E você, o que achou dessa ascensão da Irlanda? Deixa aí nos comentários o que você acha. Se você quer saber mais sobre como é morar aqui na prática, quais são os melhores caminhos para o visto ou como se preparar para o mercado de 2026, se inscreve aqui no canal. Aqui no Boulder, a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Tchau!